Se você é criativo, empreendedor e está descobrindo, talvez na marra, como é virar gestor, seja muito bem-vindo ao Fala Firma. Aqui é lugar de papo reto sobre o que ninguém te ensina na faculdade. Como fazer a gestão acontecer de verdade, no dia a dia, com cliente, planilha, perrengue e propósito. Somos duas arquitetas que viraram gestoras, ou será que foi ao contrário? E criamos esse espaço para mostrar que é possível transformar a firma num negócio sustentável, leve e com visão de futuro. É papo direto, real e com aquele toque de bom humor da vida empresarial, como numa boa conversa de firma. Está no ar o segundo episódio da primeira temporada e hoje temos o nosso primeiro convidado. Já começamos com a régua lá no alto, né, Rafa? Total. Mas antes, a gente quer agradecer de todo o coração a todos os feedbacks que chegaram do nosso projeto piloto, do nosso episódio piloto. É muito bom sentir todo esse carinho, toda essa audiência, né? E as críticas construtivas que chegaram também. Com certeza a gente está levando tudo isso em consideração e vai nos ajudar a evoluir bastante nessa caminhada. E se você também tem uma história para contar, uma dúvida, ou quer só dar um alô, escreva pra gente. Estamos no Insta com o @falafirmapodcast ou no e-mail falafirmapodcast@gmail.com. Tá sentindo o cheirinho? Vocês em casa não estão, né? Mas aqui hoje a gente tem o que um ambiente de firma sempre tem que ter, né? Tem que ter todos os sentidos aguçados e aqui a gente tá nos perfumando com as nossas velas da Chama Velas Veganas, a nossa patrocinadora, que hoje nos trouxe um aroma que está super em alta, na alta temporada de inverno, que aqui no sul a gente chama de bergamota, e é bergamota, né, Rafa? Bergamota. Não é tangerina nem nada. Não, ela é a bergamota. E o que a bergamota transmite? A bergamota, ela transmite alegria, ela transmite otimismo, felicidade. É um ótimo aroma pra gente ter, assim, nesses dias que estão mais tristes, mais frios, e tu quer um pouquinho, dar aquele upzinho, sabe? Acende uma velinha de bergamota que tenho certeza que teu dia vai melhorar. Uma delícia mesmo, um cheiro bem refrescante. Sem mais delongas, vamos apresentar o convidado? Vou deixar pra ti, Rafaela, que conhece ele há mais tempo do que eu. Então, eu trouxe nada mais, nada menos do que o Rafael Weiner, do perfil Engenheiros do Zero. Né? Fiz questão de trazer esse jovem empreendedor, que é prata da casa, é gaúcho. Iniciou a jornada empreendedora ainda na faculdade. O Rafael tem a história de ser filho de empreendedores, mas os pais são empreendedores na área da psicologia, e depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Ele enxergou cedo uma oportunidade de negócio, que é usar o financiamento bancário da Caixa Econômica Federal para adquirir terrenos, construir imóveis e revendê-los com lucro. O que começou como uma estratégia pessoal virou um método replicável. Hoje o Rafael já ensinou o modelo para mais de 2.500 alunos por meio dos seus cursos online. O Rafael também foi formado, ele é formado recente agora pela PUC em 2022, é diretor da construtora Weiner Gutierrez e criador do Engenheiros do Zero, canal com mais de 650 mil seguidores em todas as redes. Muito bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, principalmente por se tratar de um podcast em Porto Alegre, né? É difícil ter essas iniciativas aqui no Sul, então espero agregar aí com vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós somos um podcast jovem, né? Você é o nosso primeiro entrevistado, então... Uma responsabilidade. Muita responsabilidade. Aí vou dizer que é nosso padrinho até, inclusive. Já dá pra dizer. Muito obrigada, então, por ter aceito. E eu acho que a gente vai ter umas boas trocas, assim. Tenho certeza. Aqui. Esse canal, assim, a gente quer falar de empreendedorismo, né, Rafa? E eu queria saber um pouquinho, assim, como é que tu viu, né, ainda na faculdade, né, na faculdade de engenharia, um negócio, né, com essa questão dos terrenos, comprar os terrenos, construir e revender. Como é que foi, como nasceu essa ideia? Boa, foi algo meio sem querer, né? Então, na verdade, até eu estar na engenharia foi algo meio sem querer. Então, minha vida inteira, assim, enquanto infância, foi voltada para o esporte. Eu queria ser skatista profissional, nada a ver com engenharia. Então, até meus 17, 18, 19 anos, eu ainda estava tentando ser skatista profissional. E quando tu tem essa visão do esporte, tu acaba esquecendo todo o resto. Então, eu não pensava em carreira, não pensava em nada do tipo, eu pensava em virar skatista profissional. Mas tive algumas lesões, é muito difícil viver do esporte no Brasil.
Então, quando eu saí ali da escola, comecei a fazer psicologia, né, como tu falou. Tu fez psicologia? Eu fiz 3 semestres de psicologia. Meus pais são psicólogos, só que também fiz muito pela influência deles, né? Só que foi algo que, assim, eu até achava legal, mas eu não achava legal ter que seguir o caminho dos meus pais, sabe? Eu queria construir algo meu. Então, até na época, assim, tava na psicologia, fui morar um tempo fora do país, nos Estados Unidos, ainda tentando ser skatista profissional, e lá foi um momento, assim, que eu dei uma reviravolta, assim, na minha vida e falei, cara, não vou viver do skate, porque sabe aquela coisa de quando tu faz o que tu ama como uma profissão, tu deixa de amar? Então, comecei a não gostar mais, assim, de estar andando de skate, era muita pressão, era muito complicado nos campeonatos, mas eu também vi que eu não queria seguir a área da psicologia. Então, eu lembro que eu voltei. Que ano foi isso? Isso foi 2017, 18, por ali. Aí eu voltei aqui pro Brasil, aí tava meio naquelas, assim, de sem saber o que eu ia fazer da faculdade, aí conversando com meu pai, vou fazer administração, né? Aquela coisa de quem não sabe o que vai fazer, faz administração. A administração carrega esse estigma, pois né? Ainda muito forte. E eu tava um pouco nessas, assim. Daí meu pai falou assim, cara, se tu vai fazer administração, faz engenharia pelo menos vai ter o título de engenheiro. Mentira que ele disse isso. Ele disse isso. Era bem o período, talvez, do boom da engenharia ali, Total. né? Onde tava... O mercado tava em alta, né? Tava muito bom. Daí eu comecei a pesquisar sobre engenharia. Não tinha noção nenhuma, assim, de engenharia, de arquitetura, de nada. Comecei a pesquisar. Vi na engenharia que daqui a pouco eu poderia, por exemplo, construir pistas de skate. Olha então, só! Era algo que eu entrei na faculdade pensando nisso. Exatamente. E comecei a fazer faculdade. Aí, beleza. Comecei ali a fazer faculdade. Só que eu sempre fui um cara ambicioso e ansioso. Então, tu une essas duas coisas, fica aquela coisa de eu preciso resolver minha vida, eu preciso entender o que eu quero fazer da vida. Já vi que questão de construir pista não ia ter muito mercado aqui no Brasil, não ia ser algo muito plausível. Ainda é um sonho, assim, daqui a pouco no futuro posso também, hobby, exatamente, como hobby. E eu comecei a fazer estágios, então, estagiei na época na MRV, estagiei em algumas grandes construtoras. E lá na MRV, quando eu estagiava, eu vi justamente que todos os meses ia ali um engenheiro da Caixa fazer a vistoria, né? E na época, essa era uma das minhas funções enquanto estagiário, acompanhar o engenheiro da Caixa. E eu lembro até hoje, assim, que num desses dias, tinha uns outros engenheiros mais experientes ali na área, que o pessoal começava a falar que existia também esse financiamento na pessoa física, que o pessoal estava muito construindo, mas ninguém conhecia muito sobre. Aí eu ouvindo falar sobre aquilo, eu tinha um conhecido da minha família, que ele é gerente da Caixa. Numa janta, conversei com ele, ele falou, não, Rafael, existe isso, ninguém quase faz aqui em Porto Alegre. Tem pouca gente mesmo. Eu falei pra ele, cara, tu não consegue me dar os normativos pra eu dar uma lida? Comecei a pesquisar também na internet, até tinha algumas pessoas que falavam sobre, mas muito pouco na época. Hoje tem um monte de gente que fala sobre isso, mas na época tinha muito pouco. E eu comecei a estudar aquilo quase como cara, é a oportunidade da minha vida. Porque na época eu tava muito desiludido com a engenharia, porque eu pensava, eu não quero ser funcionário, sempre tive uma cabeça meio de empreendedor. E eu começava a ver ali as opções que eu tinha, né? Na engenharia, muito projeto estrutural, eu achava que estava um pouco saturado, eu não gostava tanto. Todos os lugares que eu via como uma oportunidade, eu pensava, cara, eu preciso ter muito dinheiro para fazer isso, eu não tenho esse dinheiro para fazer. E quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, o pessoal literalmente constrói sem dinheiro, constrói utilizando o dinheiro do banco, ou a maior parte utilizando o dinheiro do banco. Então, nisso tu ainda tava na faculdade? Tava na faculdade, tava no 5º semestre da faculdade. Olha só. Então, tava estagiando na época, estudando isso por fora, e na época eu tinha também um conhecido que tinha um terreno no Alphaville, aqui de Porto Alegre, que tava à venda, esse terreno, e o que eu topei conversando com ele, eu falei assim, cara, por que ao invés de tu vender esse terreno, né? Acho que na época ele tinha comprado o terreno por R$200 mil e tava vendendo a 240 mil. Eu falei, por que ao invés disso tu não constrói uma casa para vender? Rafael, porque eu não tenho dinheiro para construir a casa para vender. Eu tenho terreno, mas não tenho o dinheiro para fazer isso. E eu justamente expliquei para ele, cara, existe um financiamento na Caixa onde tu pode construir, já que tu já tem o terreno, tu consegue financiar 100% da tua obra, constrói essa casa e vende. Vamos fazer isso. E, por ser uma pessoa conhecida, ele topou entrar nisso, e daí na hora, eu assim, era estagiário falando isso, né? Sim. Então na hora, tem que abrir uma construtora, como é que faz pra abrir uma construtora, como é que faz pra justamente estar viabilizando isso?
Aí, basicamente, abri a minha construtora, chamei até um colega meu do estágio na época, que também era meu colega, para ser meu sócio, a gente é sócio até hoje. Abriu a construtora, a gente começou a fazer essa primeira casa para ele e depois a gente seguiu aí nesse mercado. Mas nesse processo, enquanto tu ainda era estudante, tinha um engenheiro responsável? Como é que vocês fizeram esse esquema? Isso, a gente tinha um engenheiro que era responsável, tá? Então, ele era o responsável técnico pela construtora, mas assim, a gente fazia muita coisa sozinho, então a gente sabe como as coisas funcionam, ele trabalhava com a gente, né, então ele também fiscalizava ali as obras e tudo mais, mas muito do que a gente fez, a gente foi aprendendo no dia a dia, sabe? Então, sabe aquela coisa de primeiro tu faz e depois tu aprende como faz? Então, para vocês terem uma noção, essa primeira casa, por exemplo, o projeto era meu. E eu era um estudante de engenharia, não de arquitetura. Fiz um projeto de uma casa que foi vendida a 1,5 milhão depois. Então, assim, de aprender a mexer ali no Revit, nos programas, fazendo projeto, olhando referência. Hoje, obviamente, não faço mais os projetos, a gente terceiriza essa parte. Mas foi muito a gente fazendo com a coisa andando. Eu tinha muito na minha cabeça na época, assim, cara, eu não tenho nada a perder aqui agora. Eu tenho alguns anos aqui ainda de faculdade, se tudo der errado, é aprendizado. Tanto que eu lembro que no primeiro ano, assim, de construtora, a minha cabeça era, eu vou fazer essa primeira casa, se der certo, depois eu penso o que eu vou fazer depois. Só que quando tu começa a entrar no mercado, tu vê que as coisas, não que são fáceis, mas que tu começa a entender a dinâmica das coisas e uma coisa leva a outra. Então, no que eu fui fazendo essa primeira casa, já comecei também a produzir um pouco de conteúdo na internet, enfim, as oportunidades iam surgindo e daí a gente já começou realmente a ter uma construtora, já tinha vários clientes, ainda enquanto eu estava na faculdade e o negócio foi andando. E como é que funciona o negócio dos clientes contigo? Como é que eles contratam vocês? Como é que funciona isso aí? Boa. Hoje, agora, atualmente, a gente até só tá pegando cliente investidor. Então, quem vai construir casas para vender, não para morar. Mas até ano passado, a gente ainda tem algumas obras, né, de clientes para morar. Justamente o cliente nos contratava, a gente fazia todo o processo ali da parte de financiamento, elaboração dos projetos e toda a execução e administração da obra, né? Até um ponto que é interessante, né? Por mais que hoje eu não atue assim com clientes, mas para quem está às vezes ouvindo isso, quer entrar querendo começar exatamente numa construtora, eu sempre entendi que, na verdade, o problema do cliente não era a obra, o problema do cliente não era projeto, o problema do cliente era dinheiro. Então, se tu resolve o problema do dinheiro, tu consegue o cliente. Entendi. Então, imagina, nem era nem engenheiro ainda, né? Então, estudante, como é que o estudante conseguia o cliente? Justamente porque o cliente via em mim a única alternativa para ele conseguir o dinheiro. Por quê? Porque eu estava na internet falando como funcionava o processo, ele não conhecia mais ninguém que falava sobre aquilo, ele acabava chegando em mim. Como é que foi para ti esse processo de ir para a internet? O teu negócio, ele já nasceu na internet ou tu acabou levando ele para a internet? Boa. Até é engraçado, né? Hoje o pessoal olha, quem começa a nos conhecer hoje pensa assim, vendedor de curso, né? Fala que faz, só vende curso. Só que, na verdade, a minha entrada na internet, eu nem sabia desse mundo de infoprodutos, de vender curso. Influencer. Exatamente. Foi mais uma estratégia para captar cliente. Então, hoje eu tenho 27 anos, mas eu tenho um cara de mais novo, né, do que 27. Imagina isso há 6 anos atrás. Eu tinha cara, parecia 15 anos ali construindo. Só que eu tinha consciência que eu dominava ali realmente todo o processo de financiamento, eu dominava como funcionavam as coisas, e eu pensei, eu preciso gerar uma credibilidade para mim, eu preciso gerar algum nome, algo para mim. Então eu criei um canal no YouTube, comecei a explicar como funcionava o financiamento, como funcionava o processo de contratar uma construtora, como é que funcionava o processo de uma obra para venda, de uma obra para cliente final, justamente como uma alternativa para captar clientes. E de fato, meus primeiros clientes vieram todos de YouTube, então às vezes vídeos que, cara, na época nem davam muita visualização, mas que dava a visualização certa, né? Chegava na pessoa, que daqui a pouco era aqui de Porto Alegre também, que tinha o interesse em construir, a pessoa entrava em contato e eu comecei a construir para essas pessoas. Legal. Só que as coisas vão andando, né? Então, a internet, ela é muito louca, né? Então, eu digo assim que 1 ano na internet corresponde a, 10 anos na vida real. Então, as coisas acontecem de uma forma muito rápida quando tu tá ali com consistência. Então, na medida que eu fui crescendo, ganhando mais seguidores, ganhando mais influência, foram surgindo muitas oportunidades, muita gente começou
a querer aprender comigo também como é que funcionava esse processo. Aí a gente criou o método FI, né, que é o nosso treinamento de construir para vender, né? Eu comprei. Ah, Foi o primeiro que tu fez? Esse é o que tá até hoje. É o que tá até hoje, mas a gente remodelou ele inteiro, né? Eu comprei. Que legal, eu não sabia. Eu sou aluna, Pô, que bacana. sou aluna. E esse teu curso, ele é só para arquitetos e engenheiros? Como é que funciona o teu trabalho agora? Tudo bem, já desenvolvi o meu método de construir, enfim, dessa parte do financiamento, agora vou replicar ensinando outras pessoas. O que o teu curso ensina e para quem? Legal. Hoje o meu curso é para qualquer pessoa que deseja construir uma casa para vender. Então a gente tem até um dado que 60% dos nossos alunos não são da área. Então não é nem engenheiro, nem arquiteto, ninguém da área. Então tem muito médico, tem muito empresário. Então acaba que o pessoal às vezes, por exemplo, tem uma renda boa, tem um dinheiro guardado, quer investir no mercado imobiliário, mas não vê uma possibilidade. Então no curso ali a gente ensina tudo que a pessoa precisa saber para construir para vender. Desde essa parte de financiamento, parte de captação de investidor, se daqui a pouco a pessoa não tem todo o dinheiro, não tem uma renda boa, como contratar um engenheiro, como contratar um arquiteto, como terceirizar a execução da obra, estudo de viabilidade, estudo de demanda, basicamente todo o processo da construção até a venda. Então tem muito engenheiro, tem muito arquiteto também, mas tem muita gente que não é da área, né? E esse é até é um insight legal, assim, pensando aqui num podcast que vai falar com muitos arquitetos, com muitos engenheiros. A gente da nossa área, a gente às vezes fica muito naquela de achar que tudo é difícil, de achar que a gente precisa de muita experiência para começar, e às vezes tem um cara que é médico, que não tem nada a ver com a nossa área e tá ganhando dinheiro construindo casa. Uma coisa que a gente sabe fazer naturalmente, né? E as oportunidades estão aqui, né? Exatamente. A gente vê onde tem um nicho de mercado. O nosso programa quer focar bem nisso, assim, em cases, né, de nicho de mercado, que é esse que tu pegou, né? Que nem eu te falei, né? Eu te falei que do Carlos, que a gente entrevistou, o Carlos Beio, que é do House Flipping, né? Que é uma coisa que eu faço também, né? Então, assim, tu compra um imóvel antigo, reforma e revende. Aqui em Porto Alegre é muito bom, né, fazer isso. É muito bom, né? E isso te dá um outro nicho de mercado para trabalhar também. Total. Tu pode ser, né, arquiteto, engenheiro, enfim, porque tu tem o know-how, né? No meu caso, eu ainda tenho o know-how de avaliadora da Caixa, né, avaliadora da Caixa Federal, e todos esses anos, né, vendo o que é um imóvel que tem uma boa localização, o que né, se está com um preço bom para comprar, se ele vai ter um preço bom para revender. Então, a gente tem que começar a abrir o leque dentro da nossa profissão, né? Para essas oportunidades que estão aí caindo de maduro, né? Total. Isso aí estava caindo de maduro. Não, e eu sempre entendi essa parte do financiamento, né? Que eu entrei muito explicando sobre isso. É literalmente uma oportunidade que quando tu entende aquelas coisas, né? Quando tu vê, não tem como desver. Não, sim, eu sempre brinco assim, cara, se tu tem uma renda boa em qualquer emprego que tu faça, tu devia estar investindo no mercado imobiliário. Porque é o único lugar onde tu pode transformar essa renda em crédito. E esse crédito vai virar um imóvel que vai se valorizar muito mais depois e tu pode ganhar muito dinheiro com isso. Então esses meus alunos, por exemplo, que não são da área, fazem isso. Então o pessoal não sabe executar uma obra, o pessoal não tem experiência com obra, mas o pessoal tem uma renda do seu trabalho. Então vai lá, contrata uma construtora, contrata um engenheiro, contrata um arquiteto, consegue crédito graças ao trabalho, então é uma renda extra, né? O pessoal não trabalha ali só com isso e consegue estar ganhando dinheiro no mercado imobiliário. E para quem é da área, também é uma possibilidade de, olha só, isso tudo que eu tô falando, tu poderia estar captando investidor, tu poderia estar captando cliente, né? Até uma grande jogada que eu vi logo no início, quando a gente começou a construtora também, era muito a questão de que as construtoras, praticamente todas, focavam no cliente final, né? No cara, na família que ia construir para morar. E eu sempre vi isso como um problema, porque no momento que eu captasse essa família, e a gente construiu muitas casas para muitas famílias, era só aquela casa que eu ia construir para a família, né? Porque, eles vão morar ali pelo resto da vida, ou então vão construir daqui 10, 15 anos, não vou ter uma recorrência. Agora, quando eu captava um cliente investidor que ia construir para vender, pensa comigo, eu fiz todo o processo pro cara, construí, ele vendeu a casa, botou dinheiro no bolso, esse cara vai querer fazer no outro ano comigo. Então, foi uma sacada que a gente fez para que a gente conseguisse ter muitos clientes no início, que era, captava um investidor, eu tenho um investidor que eu captei lá no meu primeiro ano de construtora, que até hoje constrói com nós. Então, é também uma estratégia muito boa para quem é da área, né? E hoje, quantas casas tu já tem construídas e
qual é o plano, assim, de construções futuras? Legal. Hoje, próprias que ou foram feitas só no meu nome ou no meu nome de mais investidores, são 11 casas que a gente fez, e mais várias outras que daí entram também as casas para clientes finais. Isso em quantos anos? Isso em 6 anos. Caramba! E o tempo em média desse ciclo completo, né? Entre tu comprar o terreno até a venda com o lucro. Quanto tempo mais ou menos isso leva? Legal. As casas que a gente constrói, elas têm uma média de 280 a 350 metros quadrados. Então, o tempo ali de construção costuma ser de 11 a 13 meses, 11 a 12 meses. Vocês focam em alto padrão? Focamos em alto padrão. Não que não seja um bom mercado nos demais padrões, mas foi mais por a gente começou no alto padrão e até hoje está no alto padrão. E uma casa dessas, normalmente, fazendo o processo da forma certa, fazendo um bom estudo de mercado e tudo mais, costuma demorar em torno de uns 6 meses pós-obra no máximo para conseguir vender a casa. Então a gente está falando de um processo aí de 18 meses, né? Entre construir a casa e vender. Só que muitas dessas casas a gente fez simultaneamente, né? Então começava a construir uma... Eu ia perguntar para ti, quantas mais ou menos tu faz por ano, por exemplo? Exatamente. Então a gente fazia em média ali própria 2 por ano para venda, uma utilizando ali a minha renda, o meu CPF, e outra utilizando do meu sócio, de parceiros, de investidores. Até uma coisa que a gente está fazendo agora, né? Que tu perguntou de plano, né? Hoje, como a gente tem o método FII, a gente tem muitos alunos em todo o país, a gente consegue ter uma rede ali de pessoas que todo mundo quer fazer a mesma coisa, todo mundo quer construir, mas às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes a pessoa não, sabe, não quer realmente, também não tem coragem de começar e fazer a primeira casa. Então hoje, além das casas que eu estou construindo no meu nome, com financiamento, a gente está começando agora também a construir com os alunos. Então a gente basicamente viabiliza um negócio, gera cotas de investimento e os alunos entram comprando essas cotas e construindo junto com a gente. Daqui a pouco tu tá fazendo um fundo imobiliário. A ideia. A Rafa já captou. Mas me conta uma coisa, é que a partir de que momento que tu saiu da caixa, assim, e expandiu, viu que o teu trabalho não era só a engenharia, mas sim o empreendedorismo? E como é que é a estrutura da tua empresa hoje? Tu tem... uma sede fixa, funcionários, enfim. Como é que foi essa expansão e mudar do Rafael engenheiro para o Rafael empresário, gestor? Boa, é muito boa pergunta, porque no início o meu plano era muito ser o Rafael engenheiro. Rafael dono de construtora que teria 10, 15 obras rodando ao mesmo tempo, sabe? Só que no momento que tu entra nesse mercado, tu vê que tem muita coisa muito positiva desse mercado, então um mercado que gira muito dinheiro, que tu consegue rapidamente mudar, assim, realmente de vida, mas tem muitas dificuldades. Então, por exemplo, a gente construir casas para clientes finais, a gente viu que às vezes não valia a nossa dor de cabeça. Porque uma casa que eu construía para um cliente que quer morar, é o sonho da vida da pessoa. Sim. Então é natural que a pessoa se envolva muito com a obra, e a gente que é da área, a gente sabe que às vezes, vai chegar ali na obra, vai ter uma parede que tá um pouquinho torta, alguma coisa do tipo, que vai ser resolvido, mas o cliente, quando vê aquilo, ele não quer. Entra em pânico. Não era isso que eu contratei, né? Então, muito rapidamente, assim, a gente já começou a ver que era melhor construir para investidor, construir para vender do que para cliente final. E, mais recentemente, eu vi que até menos para investidores, mais as nossas casas próprias para vender. Então, o grande pote de ouro do mercado imobiliário, que eu digo assim, é construir para vender. Só que é um processo. Não é todo mundo que vai ter uma renda, que vai ter o recurso para conseguir sozinho construir uma casa para vender. Então a gente tem essas casas para investidores, a gente tem as nossas casas próprias para venda. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é uma visão bem diferente de negócio. Sim. Hoje eu entendo meu principal negócio na área da educação, então ensinando as pessoas a construir para vender. Teu principal. Exatamente, porque também dá muito trabalho. E quando virou essa chave? Foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Então, vamos lá. Comecei a produzir conteúdo na internet. Com esse conteúdo, foi algo que as pessoas começaram a pedir, tem que fazer um curso, tem que fazer algo do tipo. Comecei a lançar os cursos, né? Então, a gente fez ali as primeiras turmas e tudo mais. E a coisa vai andando, né? Então, a internet, ela é muito exponencial. Questão, assim, eu digo que foi 2023 ali, o ano, vamos dizer assim, da minha grande virada na internet, de, sair, sei lá, de 10, 15 mil seguidores para 200 mil seguidores em um ano por causa de um vídeo.
Nossa. Então, é um vídeo que dá certo na internet que... E tu fez algum curso, assim, de Eu comunicação, né? Como se posicionar na internet, sei lá. Eu fui muito aprendendo e com a coisa andando, né? Então, eu gosto muito de consumir conteúdo, né? Então, eu não fiz muitos cursos, mas eu sempre ia estudando sobre esse mercado e muitas das coisas a gente vai aprendendo com a coisa andando, né? Então, vocês, por exemplo, estão fazendo podcast agora, vocês vão ver que seguindo esse projeto, a parte mais difícil é a constância, né? Então, no início lá, eu, por exemplo, fazia um vídeo, sei lá, de 10, 15 minutos no YouTube, eu demorava um dia inteiro pra gravar, porque era muito difícil, errava na câmera, não conseguia fazer. Aí tu achava que o vídeo tava ótimo, tu postava, sei lá, dava 10 views, 15 views. Tu pensava assim, cara, eu não tô falando com ninguém. E esse momento inicial é onde a maioria das pessoas desiste e é onde é muito difícil. Mas depois que tu sai dessa parte inicial e a roda começa a girar, é impressionante o que a internet faz. Então, hoje, muitos dos meus melhores amigos que eu conheci no mercado imobiliário foi graças à internet. Que legal. Os negócios que a gente faz, né, de educação, graças à internet. A maioria dos meus investidores vem da internet. Então, querendo ou não, o 80-20 do meu negócio é produzir conteúdo. Porque no momento que eu tô ali fazendo um vídeo que vai longe, que atinge bastante pessoas, esse vídeo vai atingir pessoas que vão virar meus amigos pessoais, porque tem os mesmos valores que eu. Pois conta um pouquinho disso, assim, como é que tu virou amigo, né, tipo, do Vitor, do Leilão com o Vitor, do Carlos, do House Flipping, do teu outro colega que eu esqueço o nome sempre, que Pedro, é o Pedro Câmara. que é do Airbnb. Como é que foi isso? Assim, essa parte da internet, ela é muito legal, mas ela também é meio solitária em algumas coisas. E tu também tem que passar por muitas coisas que são difíceis. Então vamos lá, se vocês agora entrarem no meu Instagram, procurar um vídeo lá que tem bastante visualização, vocês vão ver pessoas, às vezes, me dando um elogio que até é desproporcional pro conteúdo, sabe? Quase como uma questão meio de fã. Como vocês vão ver pessoas... Pois é, tu já tem haters? Nossa, eu acho que a gente... Ai, que medo. Não, eu acho que a gente se dá conta que tá famoso quando tem hater, né? Olha aí, ó. Tá incomodando, né? É o principal indicativo. Tá incomodando. Mas é justamente isso, assim, se tu abrir minha aba aqui de comentários agora no Instagram, vai ter um monte de gente falando atrocidades de mim, e isso é algo que mexe muito com a cabeça, Com porque, certeza. vamos lá, de um dia pra noite, tu tá atingindo, sei lá, 1 milhão de pessoas num vídeo, aí muita gente acha legal, aí te chamam pra podcast, te chamam pra palestrar, te geram oportunidades, chega investidor, mas por outro lado, um monte de gente te xingando, um monte de gente falando besteiras assim, então isso faz muita coisa na cabeça da pessoa. Então, é por isso que eu digo, assim, que 1 ano na internet, ela parece que é 10 anos na vida real. Sim. Às vezes, tem semana ali que se tu acerta num conteúdo, a quantidade de coisas que acontece porque tu acertou um conteúdo é absurda. Então, é um caminho, acho que até natural de quem começa também a trabalhar com a internet, procurar outras pessoas que trabalham com a internet pra ter essa troca, né? Então, cara, tá acontecendo isso aqui contigo também? Como é que tu tá lidando com essa situação? Então, eu acabei conhecendo muita gente do mercado imobiliário que também faz isso, né? Então, tem o Vitor, do Leilão com o Vitor, o Carlos, do House Flipping, porque é uma realidade muito parecida. Eles falam sobre outras teses do mercado imobiliário, mas é um modelo de negócio muito parecido, onde eles têm um negócio de educação, eles também investem no mercado imobiliário. Então, a gente acaba que vive situações muito parecidas. Até, né? pessoal, foi muito engraçado, que a gente estava comentando aqui antes de começar. Em 2023, eles fizeram um evento aqui em Porto Alegre. Foram os 4, né? Teve o Murilo Arjona. Isso, o Murilo Arjona, o Pedro Câmara, o Vitor Oliveira e o Carlos Bale. Isso. E aí foi um evento muito legal que eles fizeram aqui no Barra Shopping. E aí era engraçado que eles tentavam dizer, cada um queria dizer que o seu método era melhor que o outro. Isso foi muito engraçado. Não, porque leilão é melhor que fazer house flip. Não, porque alugar em Airbnb, não sei o que. Não, porque vender imóvel foi muito engraçado. Eu achei muito legal. Conta um pouquinho desse evento pra nós, como é que foi, assim, pra... Boa. A gente viu, assim, que no mercado imobiliário é muito difícil a gente ver, por exemplo, a pessoa que constrói pra vender falando de leilão. Ou a pessoa que investe em leilão falando de Airbnb. Porque cada um quer defender a sua tese, querendo ou não, cada um prefere o seu. Só que na prática, muita coisa é complementar, né? Então, querendo ou não, a grande tese de todo mundo é o mercado imobiliário. É investir em imóveis, seja para renda, seja para
alavancagem, seja para construir, para vender. Então a gente quando a gente começou a virar amigos, a gente, enfim, se encontrou, fez algumas jantas e tudo mais, falou, cara, vamos começar a fazer umas lives. Então umas lives nós aqui no Instagram, falando sobre algum tema na live, e começou a dar muito certo, porque eram pessoas, todo mundo ali que vivia muito parecido, tinha negócios muito parecidos, mas visões diferentes. Então, por exemplo, pega lá o Pedro, que fala de imóveis para locação. Pô, ele desde o início a tese dele é investir em imóveis para locação, pensando ali numa aposentadoria. Então, ter os imóveis, primeiro imóvel vai render uma renda ali de R$2.000 por mês, mas o próximo 4, 5 e 6. Eu já tenho uma ideia completamente diferente. Eu já acho que, por exemplo, investir em imóveis para renda é algo de fazer quando tu tá com a vida, teu patrimônio resolvido. Então, primeiro tu constrói patrimônio e depois tu pensa numa renda passiva. E isso não é uma briga, isso são só teses diferentes. E a gente começou a trazer isso e ver que o pessoal gostava muito desse confronto, né? Porque, vamos lá, quem investe nunca quer defender o seu. Sim. Só que a gente entende todos os lados e são só pensamentos diferentes, mas não é uma briga entre ideias. Então a gente viu que no evento, por exemplo, lá a gente fez isso. Cara, vamos pegar numa hora e vamos fazer um debate aqui. E cada um vai defender a sua tese, vai falar por que ela é a melhor, porque querendo ou não, cada um focou na sua porque acha a melhor tese e cada um vai fazendo dessa forma. Mas é bem legal, assim, brincadeiras assim à parte, né, de uma ser melhor que a outra, a gente entende que todas são teses muito boas e no fim a grande tese é o mercado imobiliário. Né? Que legal. A gente sabe, né, tu mesmo comentou que as coisas não são só flores, né, a gente vai encontrando muitas dificuldades e tentando superá-las, elas no meio do caminho. Isso acontece em 100% dos negócios, né? E a gente sempre diz que a gente aprende muito mais fazendo e errando e aprendendo do que ficando só na teoria, né? Então, tu pra nós uma inspiração nesse sentido. Legal. Não esperou nem se formar, né? Nem formar para ver ali um negócio, uma oportunidade e botar a cabeça, né? O pé na porta e ir para frente. Mas conta pra nós, assim, algum erro que tu tenha cometido durante a tua carreira até aqui e o que tu aprendeu com esse erro que a gente pode usar como um aprendizado, assim, geral dentro dos negócios em si. Boa. São muitos erros, né? Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo, né? Então, às vezes, na internet a gente acaba, às vezes, só mostrando as coisas boas, mas muita coisa acontece. Então, ali no início, a gente, que nem tu falou, eu sempre tive esse ímpeto de começar e depois entender o como fazer. Só que lá no início eu também tive um grande erro que eu acho que quase todo empreendedor vai cometer ao longo da sua carreira, que é às vezes confiar em pessoas que não deveriam ser confiáveis, sabe? Então problemas com sociedade eu tive muito, não com a sociedade da construtora, mas das empresas de educação, também algumas sociedades em algumas casas que a gente fez. Então, quando a gente pensa num negócio e tá todo mundo naquela fase de vislumbre, né? Pô, vai dar tudo certo, a gente vai ganhar dinheiro e vai ser muito bacana, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Só que quando chega no dia a dia do trabalho, de cada um fazer a sua parte, de investir a sua parte, a gente vê que as coisas elas não são bem assim, né? Então, eu diria assim que o maior aprendizado que eu tive, assim, em termos de dificuldades que eu tive, foi de lidar com pessoas. Então, eu sempre fui um cara que, fui muito leal a todo mundo que eu fazia uma parceria, mas nem todo mundo foi assim comigo. Então, é importante que a gente tenha também esse pé atrás, às vezes, com as pessoas, porque não é todo mundo que vai pensar como nós. Sim. Só que uma questão de conselho, né, também, se tu ficar pensando muito nisso, tu não faz nada na tua vida, né? Então, eu sempre digo assim, que o maior risco é a gente não correr risco. Então, tem muita coisa que hoje, olhando em retrospectiva, eu vejo que foi erro. Eu vejo que eu não deveria ter feito, eu vejo que eu fiz errado, mas aquilo foi importante para que eu tivesse a visão que eu tenho hoje de mundo e de como as coisas funcionam, né? Então, sei lá, pensando na questão de construção, por exemplo, lá nos primeiros anos, a gente teve ano ali que a gente estava com 7, 8 obras ao mesmo tempo, sem ter estrutura para isso, sem ter... E equipe, hein? Eu fico pensando, né? Falando em pessoas, né? Equipe é um problema, Total. Né? A gente até... É engraçado. Agora ele até riu, né? É engraçado pensar porque a gente não era nem formado
e a nossa equipe era formada por um monte de alunos estagiários, que eram nossos alunos estagiários. Que ótimo! Então, muita gente aprendendo com as coisas andando. Obviamente, a gente também tinha outros profissionais que trabalhavam com a gente. Questão de mão de obra, a gente sempre terceirizou. Por sorte, a gente sempre teve bons empreiteiros, né? Então, desde o início, até os empreiteiros... Sorte. Isso foi muita sorte. Não, muita sorte. 90%. Poderia ter dado problema lá no início, né? Mas até o empreiteiro da primeira casa que a gente construiu trabalha com a gente até hoje. Então, a gente... E foi indicação? Como é que vocês chegaram nele? Foi indicação. Então, na época, a gente estava lá no condomínio, né? Então, a gente ia construir, precisava contratar uma empreiteira. O que a gente fez? Foi bater nas obras. Então, foi bater nas obras, entender quem é que estava construindo, pegava a indicação. Eu sempre tive um pouquinho da visão de, cara, o cara vai dizer que ele é o melhor. Vamos dar um jeito de conversar com o cliente dele. Então, esse empreiteiro que até trabalha com a gente até hoje, na época eu consegui falar com o cliente dele, né? Com o construtor que trabalhava com ele, e esse construtor também construía para vender. A gente tinha feito várias casas com ele, indicou ele super bem. Então já peguei uma indicação e facilitou. Até para quem vai começar é uma dica, né? Não sai confiando nas pessoas. Vai pegando indicações, isso é muito importante, né? Então, mas foi mais ou menos assim. E deixa eu te perguntar, e a questão agora dos financiamentos bancários, né? Que a Caixa agora está travando mais, né? Qual é a alternativa que tu tá achando para continuar com o teu negócio, né? E sem ter prejuízo? Boa. É muito boa essa pergunta, né? Porque a gente está vendo no momento aí a taxa Selic a 15%, então todo mundo fica assustado em relação a financiamento. Mas a coisa ainda está acontecendo, né? Então, por mais... Vamos lá, a regra geral, né? O que deveria acontecer é taxa Selic subiu, taxa de juros subiu, as pessoas vão parar de comprar imóveis, o mercado imobiliário vai ficar travado. Só que a gente vive no Brasil. Isso não acontece. As pessoas não deixam de comprar imóveis porque a taxa de juros está mais cara. Às vezes vai diminuir uma demanda. Então, por exemplo, hoje a gente tem mais dificuldade com o médio padrão, porque a classe média ela perde muito poder de compra no momento que a taxa de juros sobe. Vamos focar ou Minha Casa Minha Vida ou imóveis de alto padrão. Isso funciona muito bem. Mas sobre a questão dos financiamentos, de fato, quando a gente tem taxa Selic elevada, os bancos eles dão uma travada nos financiamentos, porque para eles está caro emprestar o dinheiro. Então a Caixa, por exemplo, ela está com uma série de limitações. Então na Caixa hoje a gente não pode ter mais de um financiamento por CPF. Então se eu já tenho uma obra financiada, um apartamento financiado no meu nome, eu não posso construir outro. Tem o teto de 1,5 milhão, né? Então a Caixa não está financiando construção acima de imóveis de 1,5 milhão. Mas também por uma questão de visibilidade de construção financiada, tem vários outros bancos que também hoje financiam, né? Então, por muito tempo eu falei só da Caixa, porque por muito tempo só existia a Caixa para construir financiado. Mas hoje a gente tem a Caixa, tem o Banco BRB, tem o Sicredi, Sicobi, Banco Inter, inclusive a casa que eu vou começar a construir agora nas próximas semanas, eu vou financiar com o Banco Inter, porque é um banco que não tem a trava ali de 1,5 milhão, é uma casa que vai ser acima de 1,5 milhão, então a gente está fazendo com o Banco Inter. E para quem está no mercado, né, porque... Um ponto que o pessoal sempre pergunta, né? É melhor esperar, então, melhor baixar a taxa Selic para eu começar? Esse é o pior erro que tu pode cometer no mercado imobiliário. Eu não sabia disso. Porque no momento que a taxa Selic baixar, a taxa de juros baixa, o que acontece com o preço dos imóveis? Sobe. Então, o terreno que era 200 mil virou 300 mil. A casa que era 1,5 milhão vira 1,7 milhão. Então, o teu financiamento com o banco, tu sempre consegue renegociar com o banco, fazer uma portabilidade. Agora, tu conseguir o preço de 2 anos atrás, tu nunca vai conseguir. Sim. E até é interessante essa questão de preço, né, de quando começar, porque se eu vou analisar assim, os números, né, que a gente lida no mercado imobiliário, quando eu comecei lá na época da pandemia, pensando no condomínio Alphaville, lá que a gente constrói, na época a gente comprou terreno por 180 mil. Imagina, terreno no condomínio Alphaville por 180 mil. E na época a gente achava caro. Na época a gente achava, pandemia, será que a gente vai... Quanto é que tá um terreno lá agora? Deve estar o dobro? Tá uns 500 mil. Então, mais ou menos o mercado, assim, 500 mil. Na época, casas eram vendidas a 1,5 milhão, hoje é 2,600, 2,700. Então, o mercado, ele vai se ajustando. Mas isso é só para mostrar, foi um período de 5, 6 anos. Em 5, 6 anos, olha o que aconteceu com os preços numa determinada região. Se tu quiser esperar hoje, amanhã vai estar mais caro. E tem gente que não quer investir em mercado imobiliário, né? Total. Não dá pra entender. Não, e ainda com tudo que acontece, é a forma mais segura de proteger, né? Não tem. Vamos lá, então. E para quem quiser, por exemplo, começar a investir no mercado e comprar um curso teu, enfim, fazer um treinamento contigo, tem vaga aberta, tem curso começando, como é que é? Sim. Agora até eu me interessei, ó. Eu só.
Que bacana. Não, podem me procurar no Instagram, então, Engenheiros do Zero, que nem vocês falaram. Ali no link que tem na minha bio tem todas as informações do Método FI, que é o meu treinamento. A gente não fecha turmas, né? Então, a gente sempre tem vagas abertas para quem quiser começar. E diria que, cara, é o melhor curso que tem hoje para construir para vender, modéstia à parte. Assim, a gente também estuda muito a concorrência, a gente faz um material muito completo e hoje já são mais de 2.500 alunos, né? A gente também tem muito orgulho de já ter casa construída e vendida em todos os estados do país. Então tem pelo menos um aluno em todos os estados do país que já fez toda uma operação de construir... Em todos? Até todos os os estados. Sério? Amazonas, Até tudo. os do norte Tudo. lá, Amapá, tudo? Todos os estados tem pelo menos, claro, vai para São Paulo, tem muito Sim, aluno, sim. Porto Alegre Sim, tem bastante aluno. Aí vai para algumas regiões é mais complicado, mas hoje em todos os estados do país a gente tem pelo menos um aluno que já pegou financiamento, construiu a casa, vendeu, botou o lucro no bolso e tá repetindo a operação. Olha, que bacana. E pra quem tá ouvindo a gente, né, e quer começar, né, mas sente medo, qual é a dica que tu daria? Faz parte, assim, é uma utopia a gente falar assim, cara, estuda que o medo vai passar. Não. Ele vai te ajudar, mas não vai passar o medo, porque querendo ou não, tu vai estar fazendo um investimento. Todo investimento tem risco, só que eu sempre digo assim, que o segredo da vida é tu buscar riscos calculados. Então, por exemplo, no mercado imobiliário... engenheiro falando aí, riscos calculados. Claro. É um risco calculado. Eu não tô botando meu dinheiro, sei lá, é um exemplo, Bitcoin, que eu não sei o que vai acontecer amanhã. No momento que eu tô botando meu dinheiro no mercado imobiliário, eu sei todos os custos que eu vou ter com o terreno, com a construção, todas as situações possíveis que pode acontecer. Pô, se eu vender essa casa em fase de obra, se demorar 1 ano, se demorar 5 anos para vender essa casa, a gente consegue já prever esses cenários para estar preparado. Então, o que eu digo é procurar riscos, mas riscos calculados. Ou seja, primeiro tu te qualifica, né? Tu estuda sobre o mercado e depois tu vai ter que sim, em algum momento da tua vida, sabe? Tá, vou ir com medo mesmo, porque eu, assim, todas as grandes viradas que eu dei na minha vida foram nesses momentos. Então, em decisões que eu falava assim, mas não precisa, não tenho por que eu fazer isso, tu vai lá e faz e é onde as coisas realmente acontecem. Obviamente que às vezes as coisas dão errado, né? Então também pode dar errado, mas tu estudando, te preparando, estando num mercado sólido como o mercado imobiliário, a tendência é que as coisas deem certo. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Rafa? Não, acho que pergunta não. Agora a gente vai fazer as perguntinhas. A gente tem alguns quadros fixos aqui Legal. no nosso... Podcast. Eu ia dizer no nosso programa. É um programa, podcast. né? Não deixa de ser um programa, no nosso podcast. E um deles é o Vida Real da Firma, né? Que eu acho que tu já respondeu muito bem, que foi contando ali qual era o problema que tu enfrentou e o erro, né? Que tu cometeu e como é que tu conseguiu lidar com isso. Mas a gente também tem o Na Estante da Firma, onde o nosso entrevistado e a gente comenta, né, de dicas de ou podcasts, outros livros, séries, filmes, enfim. O que tu nos indica, assim, né, da vida empreendedora, de um bom livro, alguma coisa pra gente... Eu acho que, assim, um livro que todo empreendedor precisa ler, e principalmente pensando em quem quer investir no mercado imobiliário, é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? Então, ele é um livro que, ele é um clássico, né? Todo mundo conhece, mas se tu vai ler o livro mesmo, ele é um livro extremamente polêmico, porque ele fala de muitas coisas que são contraintuitivas, mas que guiam, por exemplo, muitas das decisões que eu tomo hoje. Então, o principal ponto que ele vai trazer ali é que é sobre a questão das dívidas, né? Então, como tu pode utilizar dívidas para enriquecer? E o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, construindo uma casa financiada para vender, é isso. Financiamento é uma dívida de 30 a 35 anos que eu vou quitar ela em 1 ano, 1 ano e meio e que eu vou lucrar com isso, né? Então, eu diria assim que uma recomendação que todo mundo deveria ler é O Pai Rico, Pai Pobre, porque ele vai trazer muito essa questão das o que é uma dívida boa e uma dívida ruim, a diferença entre tu, sei lá, se endividar para comprar um carro com tu se endividar para comprar um imóvel. Então, tu vai ter um ativo aqui que valoriza e tu vai ter ali um passivo que vai desvalorizar. Eu acho que é um livro assim, diria que até o pontapé inicial para quem pensa em empreender no mercado imobiliário. Antes de comprar qualquer curso de construir para vender, de leilão, de house flipping, lê Pai Rico, Pai Pobre, entende ele bem e depois tu decide para onde tu quer ir. Se inspira, né? Exatamente. Porque eu lembro, eu li o Pai Rico, Pai Pobre, gente, eu acho que eu tava na faculdade. Tá? Eu teria que reler. Talvez reler, a gente teria mais pensamento. Mas eu lembro que tinha uma parte que ele falava que ele morou no carro dele.
né? Que aí ele convenceu a mulher de morar no carro dele. Ele é bem maluquinho também, né? Assim, porque tem o livro, mas eu já vi vários podcasts do Robert Kiyosaki e ele é bem maluquinho, assim. Mas tem muita coisa muito legal, né? Então, que a gente tem que viver sempre um degrau abaixo do nosso poder aquisitivo, né? Então ele vai morar no carro. É um pouco extremo isso, mas tudo bem, né? Não, e que bom. E livro tem disso, né? Quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo outras ideias pontuais. Então é bom ler e reler. Com certeza esse não é um livro muito recente, mas com certeza novos insights sempre virão a partir dele. E comentando, vendo um pouco da tua trajetória, um pouco dos teus insights, assim, eu me lembrei de um outro livro, que é aquele Roube como um Artista, do Austin Kleon. Não sei dizer o nome dela. Eu já ouvi falar, mas nunca li. Esse eu não li também. Porque é assim, ó, ele nos mostra que às vezes a parte criativa ela não precisa ser muito mirabolante, a gente não precisa ter ideias mirabolantes. Essa, a tua profissão hoje em dia, né, construir casas financiadas para revender, ela, de certa forma, não é uma ideia revira, né, Total. não... Ai, como é que eu vou dizer? Não Sim, reinventou a roda. Tu não, né? Mas tu pensou diferente, teve essa coragem de agir, né? Então isso, o livro ensina também a como fazer, tirar ideias do papel pensando de outras maneiras, como utilizar ideias já existentes com criatividade para um negócio novo. Então deixo também esta dica de livro, Rafa, se tu não leu também é uma boa. Legal. Roube como um artista. Não, essa ideia é muito... Eu bato muito nessa tecla também, né? Eu vejo muito... Tem muitos jovens, assim, também que me acompanham, assim, acabam se inspirando. E a gente vê que o pessoal fica nessas, assim, muito de procurar a ideia mirabolante. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que queria criar startup bilionária, ter a ideia, fazer um novo Uber. Eu acho que todo mundo que todo mundo que é um novo que é um empreendedor já teve esse momento. Mas, assim, as grandes ideias estão nas coisas mais óbvias. Então, pô, aonde que teu pai e teu avô, o pai do teu avô investia? Em terras, no mercado imobiliário. Então, às vezes, tu olhar para essas coisas óbvias, mas tentar ali ser um pouco criativo, que nem tu disse, faz toda a diferença. E só pra gente, já estamos finalizando, né? Eu acho que a gente tá se encaminhando pro final. Conta um pouco o quanto teus pais te influenciaram, né? Porque conta um pouquinho da história deles também, que são psicólogos e que viram na psicologia também um negócio, né? Sim. Que é, normalmente, a psicóloga fala clínica e é isso, mas eles viram como um negócio, né? Total. Na minha família, né? Acho que o pessoal nem deve imaginar, né? Mas meu pai é psicólogo, minha mãe é psicóloga, meu irmão é psicólogo, minha tia é psicóloga, todo mundo... É que tu não foi pro mesmo caminho. Exatamente. É a ovelha negra da família. Mas, assim... Tá bem assessorado. Então, toda a minha família é psicóloga, né? Mas eu sempre... Uma questão, assim, que acho que depois entrou na minha vida quase que sem querer, foi que eu sempre vi meu pai, por exemplo, dando aula, né? Então, meu pai era professor da PUC de psicologia, ele tem os cursos dele de psicologia. Então, eu acho que desde criança eu sempre atrelei muito trabalhar com ensinar, trabalhar com dar aula. Tanto é que hoje, assim, pô... Às vezes eu faço um monte de coisa no meu trabalho na construtora, resolvo um monte de pepino de obra, enfim, e eu não sinto que o dia foi produtivo. Mas se eu dou uma aula bem dada, sabe, faço um vídeo legal no YouTube, eu sinto, não, hoje o dia foi produtivo, hoje eu trabalhei. Então eu sempre tive essa questão muito do ensinar os outros, sabe? E sempre vi, assim, meu pai também trabalhando muito essa questão de empreendendo também a questão de passar o conhecimento, sabe? Então é muito comum alguns empreendedores guardarem o conhecimento para si, né? Pô, eu poderia lá no início ter pensado, eu vou segurar essa informação que eu tenho, vou virar a maior construtora aqui de Porto Alegre, vou usar essa estratégia de captar clientes que ninguém tá usando, mas não, fui no completo oposto, vou ensinar todo mundo tudo que eu sei. Só que justamente isso me abriu muitas outras portas, né? Então acho que essa questão também que eu vejo muito com meus pais, assim, né? De estar sempre transmitindo conhecimento, sabe? Então, e eu acho que isso de empreendedores de sucesso é uma característica, sabe? Independente da área. Que é, pô, tu tem uma informação, tu tem um conhecimento, leva esse conhecimento adiante, porque tu passando adiante, tu também vai aprender mais, Exatamente. né? Coisa boa. Bom, Rafael, então muito obrigada por esse teu papo muito generoso, obrigada novamente por ter aceito esse convite, né, de estar aqui conosco. Quer deixar tuas considerações finais, convite aí pra galera
te seguir, conhecer mais o teu trabalho. Eu que agradeço, Fica à foi vontade. muito legal a conversa. Espero que vocês sigam nos podcasts, né? É até um desafio agora pessoal, né? Vocês têm que seguir, porque é muito difícil seguir podcast, porque eu já tive um podcast próprio também, eu acabei desistindo, mas é um projeto que eu acho que ele é muito bacana, assim, e ajuda demais. Eu sou um cara também que eu sou viciado em podcast, tô sempre assistindo podcast de outras pessoas, eu acho que isso ajuda demais. De recado final, falar para as pessoas que quem quiser me acompanhar meu trabalho, tem muito conteúdo gratuito na internet meu, no YouTube, Instagram, Engenheiros do Zero. Então também podem me chamar lá, eu tento responder na medida do possível todo mundo para trocar ideia, enfim, e podem contar comigo aí para o que precisar. Ainda Valeu. tem a nossa patrocinadora tem um presentinho Olha, que legal. deixa eu te entregar, Pô, minha então. namorada vai amar. Ela é viciada em vela. Acho que vai, coisa que bom. boa. Então tá, pessoal. Então, se você tá ouvindo, se curtiu esse episódio, compartilha com a firma, com aquele amigo que vive dizendo quer empreender e segue a gente nas redes sociais. Também a gente tá nas plataformas do Spotify e no YouTube. Nos sigam por lá, como é que é? Ativa o sininho e deixa seu like, deixa seu... Curte, comenta, compartilha. Agora eu já sei todos os bordões, ó. E daqui 15 dias, vem que tem mais caos organizado, porque a firma só vai Se você vem junto.